Pessoal, um dos questionamentos que sempre chegam para nós aqui é qual a documentação necessária para eu impetrar uma ação contra banco. E é importante você compreender tanto como advogado, como empresário, como consumidor, até para você saber, por exemplo, Donato, eu sou empresário, quero contratar um advogado para fazer uma ação contra banco. Dependendo da maneira como ele fizer as tratativas, você já consegue compreender se ele está nichado nesse ramo, se ele compreende realmente como funciona ou se de repente é um aventureiro. E para que você não seja um advogado aventureiro, também presta atenção para você fazer algo com excelência. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente chega até nós aqui, tá, até você, e ele tem um endividamento de 5 milhões. Dependendo daquilo que ele nos trouxer, as informações que ele falar, por exemplo, olha, vamos supor que o cliente aqui é o senhor Antônio. Senhor Antônio, relata para mim um pouquinho como que era a tua vida diante do banco. O senhor tomava crédito ou o senhor simplesmente pegou esse crédito e não pagou? Então ele diz, eu pegava, geralmente eu usava o cheque especial, depois o banco veio e me deu uma conta garantida ou uma conta espelho, enfim. Era normal eu ter capital de giro, como minha empresa vendia muito através de boletos, cheques, nós fazíamos antecipação de recebíveis e isso era constante. E ele te dá uma outra informação, na verdade você vai incitá-lo. Mas, seu Antônio, me diga uma coisa, o senhor muitas vezes pegava, por exemplo, um contrato para cobrir outra operação? Ou o senhor tinha praxe de ir a um banco contratar para cobrir a necessidade de um endividamento com outra instituição bancária? E ele diz sim, isso é normal, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer com esse cliente? Eu vou coletar. Pode ver que eu não falei que de imediato você ingressa com a ação. Não ingressa com a ação sem primeiro ter uma auditoria do endividamento. Eu vou coletar os extratos. Se ele falou para mim que ele tinha conta garantida, eu vou solicitar a operação da conta garantida. Vou solicitar os contratos de capital de giro. Vou pedir os borderôs de desconto. E eu vou fazer aqui um X aqui, ok? Fichas gráficas. Vou explicar o porquê. Questionamento para você pensar antes de eu fazer a explicação. Os bancos todos operam de forma igual? Por exemplo, se eu estou atendendo um cliente que tem um endividamento com o Itaú, será que o Itaú tem a mesma modalidade de torná-lo endividado como o Santander? Será que é a mesma maneira que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, uma cooperativa de crédito, por exemplo? Então é por isso que eu fiz aqui esse asterisco. Porque em algumas operações, por exemplo, se eu vou atender um cliente que está endividado com uma cooperativa de crédito, se ele veio do Banco do Brasil, eu tenho que atentar para as fichas gráficas. Exemplo, é corriqueiro quando uma cooperativa de crédito, não em 100% dos casos, mas em muitos deles, ao conceder um tipo de crédito, acopla, por exemplo, a taxa CDI. Então vai lá, 0,70 mais CDI. Como é uma taxa flutuante, você tem que acessar a ficha gráfica da evolução da dívida, para que você possa verificar o que é capital pago, o que é o juro remuneratório de 0,70, por exemplo, e o quanto incidiu de CDI. Até para você poder realmente ter a convicção de que foi convertido na mesma proporção que foi divulgado pelo Bacen. Se você só pega o contrato, os dados que você vai ter são relativos. E aí você não consegue desenvolver uma boa auditoria. Mas acessando a ficha gráfica é possível você verificar a literalidade do que foi feito. Se eu vou para o Banco do Brasil, olha que interessante, o Banco do Brasil faz BB Giro. Vamos imaginar que o seu Antônio pegou a 1,4 ao mês. Como
também isso aqui tem uma oscilação sempre para cima. Então, ele dá 1 milhão de BB Giro vinculado a uma taxa de 1,4. O que vai acontecer nesse caso com o Banco do Brasil? Isso é praxe. Após o primeiro mês, ele, por exemplo, aplica 1,6. Só que para você saber como que você está pagando o juro remuneratório, verificar a capitalização e a periodicidade dela, como é que ela incide, você tem que ter essa ficha gráfica aqui, ó. Então você tem aqui em paralelo o contrato, que você vai dizer, Donato, o contrato dele diz que é 1,4. Diz que é para 60 meses, ok, 72, enfim. Mas por ter oscilação, você vai descobrir também aqui, ó, o que é capital, o que é juro, entende? E em alguns casos você vai ter também a TLP ou até mesmo o CDI vinculado ao contrato do Banco do Brasil. Atenção a isso, para você poder fazer esse confronto. Ó, pera lá, o banco me disse que era 1,4. Por que eu descobri que no segundo mês foi para 1,6, depois foi para 1,92, chegou a 2,40 no meu cliente? E aí o banco vem e libera um novo contrato, dizendo, seu Antônio, daquele 1 milhão o senhor me devolveu 400 mil. Eu vou liberar um novo contrato de 1 milhão e 200, amortizar o anterior e te liberar, por exemplo, 600 mil reais. Quando você faz essa descoberta, você interfere nesse endividamento que ele teve. Então, esse efeito cascata que vai ocorrendo, você vai revertendo em benefício do cliente. Por isso que você tem que saber o que coletar. Não dá para entrar com ação bancária, em hipótese alguma, se você não tiver um histórico do teu cliente bem sedimentado dentro das tuas mãos para fazer essa análise minuciosa. Se você não faz, qual que é o contexto que geralmente ocorre? Geralmente, os advogados têm por tendência a alegar que na conta corrente houve capitalização e juros acima da média de mercado, ok? Eu tenho dois problemas aqui. Se eu alego que a conta corrente, ela tem um número X, significa que eu não estou entrando no capital de giro, eu não estou entrando eu não estou entrando na conta garantida, não estou entrando no capital de giro, não estou falando dos borderôs. Então, onde às vezes está a gordura do endividamento, eu não acesso. E tem um outro problema, nem sempre os juros remuneratórios de uma operação vão ser maior que a média de mercado. Tanto que as decisões judiciais são muito claras no sentido de dizer, olha, o banco não comprovou, aplique-se a média de mercado, desde que ela seja mais benéfica do que a própria taxa do contrato praticado. E nem todos os contratos o banco vai extrapolar a média, ok? Então, atenção a isso para não advogar de forma equivocada e para você, empresário, não entrar em uma fria aí e, por exemplo, em vez de manusear uma ação que você pode ganhar R$1 milhão, você ganhar 20 mil. Isso acontece também, certo? Então, essas são as dicas importantes, até para você poder identificar outras questões que o banco possa ter praticado, inclusive que eu mesmo posso não ter falado nesse momento aqui nesse vídeo. O interessante é você desenvolver um raciocínio investigativo dentro do extrato. E através dessa questão, dessa metodologia, você ser muito mais bem sucedido nas ações bancárias hoje, com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer, porque toda semana nós colocamos aqui conteúdo que é valioso para você que gosta de ações bancárias ou para você que é empresário e quer ter mais conhecimento para resolver o teu endividamento junto aos bancos. Um grande abraço, fique com Deus.